Olá, gente, muita paz para vocês. Que Jesus nos abençoe hoje e para todo sempre. Conforme a última live que ocorreu no GEAF, Grupo Espírita Amigos Fraternos, com o tema homossexualidade e o espiritismo, nós estamos disponibilizando essa mesma palestra no nosso canal do YouTube, porque a gente teve um probleminha tecnológico com o Instagram e não conseguimos deixar salvo. Então, em respeito para quem estava acompanhando, em que a gente sempre deixa registrado lá no nosso Instagram, nós estamos disponibilizando agora no nosso YouTube para poder ser visto a qualquer momento por vocês novamente, tá certo? O tema continuará o mesmo, a gente vai falar sobre homossexualidade e o espiritismo, e é uma coisa interessante porque a gente está abordando essa questão, porque o Grupo Espírita Amigos Fraternos, GEAF de Moreno, e eu já agradeço a esse grupo, né? Ele consegue ser muito dinâmico, né? Consegue ser um grupo muito unido referente aos pensamentos voltados para a nossa doutrina espírita, mas também não se ausenta a falar em determinados assuntos, principalmente este, né? Que é muito menos discutido ainda um pouco dentro do nosso movimento. E a única coisa que o GEAF realmente não irá falar só são duas coisas, né? É politicagem e sobre políticos. Fora as outras, todos os assuntos que remetem à nossa existência, né? O nosso questionamento filosófico, para onde vamos, de onde viemos, por que estamos assim, o GEAF vai falar, né? Então eu já agradeço a esse grupo por esse espaço, por essa oportunidade de entendimento, né? E já adiantando que este precisa ser um assunto cada vez mais discutido, debatido, estudado dentro das nossas casas espíritas, porque justamente pela quantidade de famílias, né, de diversas concepções, esse tipo de configuração familiar também está chegando em nossa casa espírita, precisando do auxílio, do entendimento espiritual e muitas vezes com dificuldade de entendimento. Então sim, precisamos falar um pouco mais e é isso que nós vamos fazer. Eu me chamo Pedro, faço parte dos Amigos Fraternos, mas antes de começar a falar um pouquinho mais sobre esse tema, nós precisamos falar um pouco sobre a sexualidade, né? Porque pouco a pouco a sexualidade foi ganhando visibilidade graças às lutas pelos direitos civis dos homossexuais e à transformação da sociedade em diversos níveis, permitindo que o tema fosse mais debatido e estudado sem tantos tabus. As conquistas são inegáveis, no entanto, os desafios sociais derivados do preconceito e da ignorância ainda fomentam a violência e a exclusão. Então, justamente isso. Por que nós precisamos falar, né? Em pleno século XXI? Porque realmente ainda existe esse tabu, ainda existe um nível de preconceito que é muito prejudicial. E nós que dizemos ser cristãos, não precisamos e não devemos permitir que isso continue. Então sim, a gente precisa conversar sobre isso. Eu vou trazer um dado para vocês de 2011, que está desatualizado em 10 anos. Mas é muito importante a gente ainda considerar, porque esse número ainda pode estar maior. Em Brasília, 88% dos jovens entrevistados pela Unesco consideram normal humilhar gays e travestis. 27% não querem ter homossexuais como colegas de classe. Alunos da educação básica, fundamental, ensino médio, não querem ter colegas homossexuais. 27%. 35% dos pais destes alunos e mães
não gostariam que seus filhos tivessem homossexuais como colegas de classe. Ou seja, o percentual de pais que não querem ainda é superior da quantidade de alunos. E no Brasil, um gay, travesti ou lésbica é barbaramente assassinado a cada 2 dias, vítima da homofobia. Então, com esses dados preocupantes, a gente mesmo assim não irá conversar sobre isso. Mesmo assim, iremos continuar considerando um assunto muito delicado a se conversar. É delicado nessa perspectiva quando a gente considera da violência. Mas é imprescindível a gente abrir diálogos para isso. Justamente porque o futuro é com esses jovens que estão atualmente hoje, né? E se a gente não dialogar com esse jovem de agora, com esse adulto ainda carregando um nível de preconceito, e este ainda já maduros, né? Não gosto de utilizar o termo idoso nem velho, mas maduros, ainda carregando concepções anteriores, preocupa se a gente não conversar, né? E aí, no decorrer dessa explicação, eu quero que vocês se questionem antes de nutrir e desmistificar algumas coisas. Agora, e se questionem depois, após visualizar todo o conteúdo que a gente está trazendo, com a seguinte questão: quais são suas crenças a respeito da homossexualidade? Segundo, quais são suas opiniões sobre as pessoas homossexuais? E terceiro, aí puxando um pouquinho a sardinha pra gente, sendo espírita, o que você considera que o espiritismo e o movimento espírita têm a oferecer às pessoas homossexuais? Será que o espiritismo não oferece nada? Será que não traz nenhum despertar para a gente fugir desse ciclo vicioso do preconceito? Eu quero que você se questione. E aí eu vou trazer algumas definições e conceitos para que, à medida que eu for falando referente a determinados assuntos específicos, vocês entendam o que eu quero realmente passar, tá certo? Para não fugir a linha do raciocínio. Começando pelo sexo biológico. O sexo biológico é aquele com o qual o indivíduo nasce, composto pelos órgãos sexuais externos e internos, ou definitivos, pode ser masculino ou feminino. É interessante porque o sexo biológico é justamente, a partir do nascimento, a gente já verifica pela genitália masculina ou pela genitália feminina. É homem ou mulher. Ponto. Morfologia. Identidade sexual. A identidade sexual representa aquilo que o indivíduo pensa e sente que é. Ou seja, aquilo que ele vê quando se olha no espelho. Então é totalmente diferente do sexo biológico. Porque, por exemplo, eu nasci do sexo biológico masculino e a minha identidade sexual, ou seja, quando eu me vejo no espelho, é também masculino. Porque eu me sinto como do ser masculino. Mas Maria pode se sentir com sua identidade sexual diferente do seu sexo biológico. Ou seja, Maria nasceu feminina, mas ela, ao se identificar, ao se ver no espelho, ao se perceber e se sentir, ela se sente masculino. Então, o sexo biológico e identidade sexual, ele pode estar não necessariamente conectado, tá certo? Sexo biológico, o que se nasce, identidade sexual, o que o indivíduo se vê. Orientação sexual é o direcionamento do desejo sexual e do afeto para um determinado sexo, que pode ser o mesmo do indivíduo ou não. É interessante aqui porque quando a gente fala de orientação sexual, a gente sempre caracteriza pelo desejo do sexo, né? E não é só apenas isso, né?
é também o afeto, o sentimento que envolve na orientação sexual. Que aí, neste tipo de orientação, o indivíduo pode ser atraído sexualmente e sentimentalmente, afetuosamente, pela pessoa do seu mesmo sexo ou não. Papéis sexuais. Os papéis sexuais representam o comportamento do indivíduo dentro de uma relação homossexual ou heterossexual, independentemente do sexo do indivíduo. Papéis sexuais é justamente aquilo que a gente se expressa na relação, né? Por exemplo, papel de pai, de mãe, né? São papéis sexuais construídos numa relação. E que aí esses papéis podem, em determinados momentos, não configurar aquilo que realmente a gente sempre pensa que vai ser, né? Por exemplo, o pai pode, em alguns momentos, ser e desempenhar o papel sexual de uma mãe. Principalmente quando esse pai for um pai solteiro, né? Se esse pai for um pai de uma relação homossexual, então ele pode desempenhar essa função, ou temporariamente, ou definitivamente, ou os dois papéis. Assim como na relação heterossexual, que os papéis sexuais também podem estar invertidos. Como assim? Uma mãe pode ser muito mais incisiva em sua educação, configurando para o filho o entendimento da figura paterna, né? Em contrapartida, o pai pode ser muito mais sensível, muito mais com um dinamismo maior de uma figura feminina que é de uma mãe. Então, isso independe da condição, da orientação e do sexo biológico. É o que a gente se comporta numa relação. Heterossexualidade é justamente hétero de diferente, quando o indivíduo, em sua maioria das vezes, tinha a conformação biológica do seu sexo original. Ou seja, ele se sente atraído sexualmente e afetivamente pela pessoa do sexo oposto, homem e mulher. O homossexualidade é justamente homo, igual. É um indivíduo que tem conformação biológica do seu sexo original, embora pode sofrer alterações da sua vontade. É aquele que o indivíduo se sente atraído sexualmente e sentimentalmente por indivíduos do seu mesmo sexo biológico, tá certo? Então sempre a gente tem que lembrar que existe um movimento e um entendimento de não só apenas sexual, mas sim do sentimento e do afeto. Mas só que na homossexualidade a gente tem uma observação. O casal homossexual é composto por 2 homens ou 2 mulheres e possui uma dinâmica própria. Eles não buscam a reprodução da configuração homem-mulher. Isto é, não há necessariamente um homem que represente o papel feminino exclusivo ou a mulher que represente o papel masculino exclusivo, a não ser que isso seja uma identificação psicológica. E aí a gente já começa a quebrar o primeiro preconceito, né? Porque justamente quando a gente olha para um casal homossexual de mulheres ou homossexual de homens, a gente sempre se questiona quem é a mulher e o homem da relação, né? E aí o casal homossexual, eles não se prendem a esse tipo de configuração da heterossexualidade, né? Eles têm uma dinâmica própria, eles não precisam e nem desempenham papéis de mulher ou de homem no entendimento da heterossexualidade, né? A não ser justamente que este casal, em comum acordo, se expresse dessa forma, né? Mas não se busca a igualdade do que a gente tem a se perceber no casal heterossexual, tá certo? Orientação e comportamento são coisas diferentes. E aí a gente precisa centrar bem nessa questão, porque a gente começa a quebrar vários outros preconceitos. E já já a gente vai ver essas questões na visão espiritual. Por exemplo, um indivíduo pode ter relação homossexual sem necessariamente estar ou ser um homossexual, né?
a orientação é diferente de comportamento. Como assim, Pedro? Experimentações homossexuais, por exemplo, na adolescência, né? São naturais e representam a busca do adolescente por sua identidade. É um período de insegurança e de muitas transformações psicológicas e físicas, que é a puberdade. Isso não é Pedro quem está dizendo, é a medicina, é a biologia, né? Então, o adolescente, em seu descobrimento fisiológico, psicológico, ele pode sim, ao seu despertar sexual, se relacionar momentaneamente com um ser do mesmo sexo, né? E aí ele está se descobrindo. Isso não caracteriza dizer, com este comportamento, que ele em sua fase adulta vai ser um homossexual, né? Ele pode muito bem se despertar e entender, não, com esse tipo de experimentação eu sou um heterossexual. E também a gente não caracterizar que obrigatoriamente todos os adolescentes irão e precisam ter um relacionamento homossexual para saber se é ou não é homossexual, né? Isto é só uma posição, uma forma de descobrimento do adolescente. Então ele pode sim, sem necessariamente ser um homossexual na sua fase adulta. Existe a homossexualidade também situacional, né? Que é aquela em que a prática do sexo entre iguais se dá por ausência ou impedimento absoluto da presença do sexo oposto, como entre presidiários, no exército, no treinamento longo e isolado, os soldados no fronte de guerra. Então, em si, a homossexualidade situacional ocorre justamente quando o ser está privado do sexo oposto para a sua prática sexual, para a sua vontade, que também é biológica, para o seu sentimento. E aí não ocorre justamente a ligação sentimental nessa questão, né? A prática é feita porque não tem o sexo oposto para poder efetuar. Mas aí, quando ele sai desse ambiente de privação, volta para o seu contexto normativo, né? Ele volta a ter a sua vida de heterossexualidade normalmente. Então, ele só teve a prática homossexual por privação do contexto social que estava ali encarcerado, né? Outra coisa é a doença mental, né? Que aí a gente tem que ter muito cuidado para não confundir as águas, né? Muitos pacientes psiquiátricos, no curso de um transtorno psicótico, manifestam desejo ou prática homossexual sem que necessariamente identifique com ele no estado de normalidade psíquica. Ou seja, um heterossexual que tem um transtorno psicológico, ele pode, no momento de sua crise, estar temporariamente numa condição homossexual, ou seja, praticar o ato sexual com o ser do mesmo sexo e tudo mais. Mas quando ele sai desse transtorno psicótico, ele volta para a sua normalidade de heterossexualidade. E mais uma vez, a gente não pode confundir as águas e em dizer que por conta desse fenômeno, todo homossexual tem problema psicológico, é transtornado e a homossexualidade é uma doença mental. Porque não é, tá certo? Isso só ocorre neste momento. Assim como um homossexual, no seu transtorno psicológico, pode ter práticas heterossexuais momentâneas durante a sua crise. E aí, quando ele se normaliza, ele volta justamente para a sua condição homossexual. Então, a homossexualidade não é doença mental, embora que o comportamento, em alguns momentos do transtorno do indivíduo que é doente, pode acontecer, assim como também a heterossexualidade. Não podemos confundir, tá certo? Compulsões sexuais. E aí outra que a gente quebra aí o preconceito, tá certo? Indivíduos compulsivos buscam o prazer, muitas vezes, independente do objeto do desejo, que tanto pode ser alguém do mesmo sexo, quanto pode ser transferido para algo de suas perversões. Como, por exemplo, o pedófilo. O pedófilo, ele não se importa se a criança, né, que é justamente o desejo sexual em transtorno por crianças antes da puberdade,
é a pedofilia, o pedófilo, ele não quer saber se é menino ou se é menina. O que importa para ele é se é uma criança. Então, existe o comportamento aí neste tipo que não caracteriza só pela a sua orientação. São as compulsões sexuais. E aí, mais uma vez, a gente não pode afirmar que por conta disso, todo homossexual pode ser um pedófilo, ou é um pedófilo, ou tem compulsão sexual. O que não é. A pedofilia existe independente da orientação sexual, né? Então a gente precisa separar muito bem essa questão para a gente não entrar na área do preconceito. Então a gente já quebrou duas aqui, né? Uma, que a homossexualidade não é doença mental, e a outra que também não é uma compulsão sexual, não é um transtorno, não é um problema, tá certo? E aí a gente vai começar a entrar um pouquinho na história, e antes de justamente exemplificar essa questão, eu já trago uma frasezinha de Emmanuel, né? Que a gente encontra lá em Vida e Sexo, psicografia de Chico Xavier, na página 19 e 20, que ele diz o seguinte: o homem vê, o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensa comunidade de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito em pé de igualdade ao respeito e atenção devidos às criaturas heterossexuais, né? Com esse trechozinho, Emmanuel está querendo dizer que qual é o problema que está existindo de não se respeitar justamente em pé de igualdade aqueles seres que são homossexuais, né? Se justamente existe um fluido, a naturalização, a naturalidade do pensamento de que não existe problema na homossexualidade, né? Então por que o preconceito? E aí a gente vai justamente para alguns assuntos de pesquisa em que dados científicos apontam que 22% da população da Terra é homossexual. Mais uma vez, esses dados são antigos, tá, desatualizados. No Brasil, segundo a pesquisa da psiquiatra Carmita Abdo, 2,4% das mulheres e 6,1% dos homens se definem como homossexuais. E aí esse número pode ser até maior, né? Porque lá no momento da pesquisa, a pessoa homossexual a ser questionada poderia dizer que era heterossexual, ou seja, ela não afirmar realmente que é, né, homossexual. E aí esses números estão muito mais maiores, né? Então, se a gente for considerar de fato na população da Terra, a gente vai estar quase em pé de igualdade. A gente diz assim, em defesa das minorias. Mas será que essas minorias são minorias? A gente precisa verificar essas questões. Outro cuidado que a gente precisa ter é que muitas pessoas estão vendo cada vez mais o debate sobre a homossexualidade e falar que isso é coisa que está na moda, né? Está na moda ser gay, estar gay ou ter um relacionamento homossexual. Está na moda falar sobre isso, né? E que na realidade não é. A homossexualidade está na história da humanidade, e não só da humanidade, na natureza também, a gente vai ver mais adiante. Desde muitas eras atrás, a homossexualidade já existia, né? Por exemplo, na antiga mitologia grega, a gente tinha, por exemplo, Alexandre Magno e Hefesto. A gente tinha Zeus, que transformou-se em águia para raptar Ganimedes, jovem de intensa beleza, e levá-lo ao Olimpo, possuindo-o em pleno voo. Segundo Píndaro, Poseidon teria raptado Pélope, seu amante, e levado para o Olimpo. Hércules teria tido vários amantes masculinos, como Ilas, né? E aí você pode dizer assim, ah, Pedro, você está falando de uma coisa muito antiga, mas é mito, é mitologia, né? Tudo bem. Então a gente vai para a realidade, né? Vamos para a Roma Antiga. Vários Césares das eras passadas tiveram relacionamentos homossexuais, né? Júlio César era considerado, ao dizer de Cúrios,
marido de todas as mulheres e mulheres de todos os homens, todos os maridos, né? É uma frase pesada. Cômodos teve como amante o escravo Cleander. E aí a gente tem Tibério, Calígula, Nero, Adriano, Galba, Caracalla, né? Tinham igualmente comportamentos homossexuais ou bissexuais. Então a gente vê que na história a gente consegue conceber essa questão, né, da homossexualidade. Até entre os homens de Esparta, né, na sociedade grega antiga, eles treinavam juntos para as batalhas e formavam duplas de amantes, o que acreditava-se garantia de força, união, braveza na luta. Então era algo natural. Eles acreditavam que, com um relacionamento homossexual entre os homens e Esparta, um passava força para o outro para vencer a guerra, para vencer a luta. Então era algo constituído, né? Na Romênia, os jovens na puberdade deviam se unir a um guerreiro valoroso da tribo, né? O vínculo homossexual só poderia ser quebrado, se ele quisesse, quando o jovem pudesse mostrar sua virilidade matando um urso selvagem. Então, a gente já tem isso na história de muito tempo atrás, né? Na Igreja Católica, a gente tem papas que teriam sido amantes do sexo masculino durante o seu pontificado, né? O Papa Paulo II, não é João Paulo II, tá certo? Não confunda. É Papa Paulo II, de 1464 a 1471. Acusado de ter morrido de ataque cardíaco durante ato sexual com uma pajem. O que era um pajem? Era um jovem serviçal da época considerado para que ele possa auxiliar nas questões do pontificado, né? E aí a gente tem Papa Sisto IV, Papa Leão X, Papa Júlio III, né? Acusado de ter tido um longo caso com Inocêncio del Monte. Então a gente consegue encontrar nas artes, mencionamos Leonardo da Vinci, Michelangelo, Oscar Wilde, né? Que é a famosa frase, o amor que não ousa dizer o nome. Então, a gente encontra na história esses casos de existência da homossexualidade. Então, não é assunto que está na moda, né? O assunto que precisa ser discutido é parar do preconceito, parar de matar as pessoas por conta disso, né? E é justamente por isso que se enfatiza as discussões desse ambiente. Outra coisa que a gente também possui nesse meio tempo, né, dentro da história da homossexualidade, existe uma cronologia muito distinta, né? Em muitos momentos a homossexualidade foi considerada uma coisa permissível, normal, característica da humanidade, e em outros momentos ela foi considerada justamente doença, crime. E hoje nós estamos voltando para a ideia de normatização e realmente de equilíbrio natural existente na relação da natureza, né? Então, por exemplo, em 1533, a criminalização da homossexualidade, né, pelo rei Henrique VIII da Inglaterra, atendendo a princípios religiosos, né? E aí por isso que muitas vezes existem tantas críticas referentes à religião sobre essa questão. Mas a gente precisa parar e questionar se o problema é realmente da religião ou o problema está realmente em nós, seres humanos, né? Pela nossa imperfeição, caracterizar realmente em deturpações do que realmente é e existe, né? Será que o problema é da religião ou somos nós, né? 1792, a França descriminaliza, quase 200 anos depois, né? Descriminaliza a homossexualidade e os demais países fazem lentamente. Quase 100 anos depois, 1869, criação do termo homossexualismo, por Karl Maria, em escritos anônimos contra as leis da Prússia. Esse termo ismo sempre caracteriza como doença, né? Então, a finalização homossexualismo
é um termo incorreto. O termo correto é homossexualidade, né? Quando a gente caracteriza qualquer coisa com ismo, a terminação de ismo, a gente está dizendo que aquilo é defeituoso, problemático, deficiente, é doença, tá certo? Um ano depois, a homossexualidade é classificada como doença em um texto da neurologista e psiquiátrica alemão Karl Otto, com o intuito de descriminalizá-la. Ou seja, já estava existindo tantos homossexuais, e aí quando eu falar de homossexuais, não pensem só no sexo masculino, falo também do sexo feminino, tá? Estava tendo tanto na época, e as pessoas se autodeclarando, que as prisões estavam ficando insustentáveis, prender só por ser homossexual. E aí o que foi criado? Uma artimanha, né, para se dizer que era uma doença neurológica. E aí a gente tirava os homossexuais da prisão e justamente jogavam nos manicômios, né, para ter esse nível de controle sobre essa questão. A Alemanha criminaliza em 71 a homossexualidade no famoso parágrafo 175, que perdurou até 1994, recentemente, o ano que eu nasci, no qual foi mandado para os campos de concentração milhares de homossexuais, além de judeus. Mas em 1973, a associação, quase uns 100 anos depois, né, a Americana de Psiquiatria retira a homossexualidade da lista de doenças mentais, né? Em 91, a Anistia Internacional passa a considerar a discriminação aos homossexuais como violação dos direitos humanos. E em 2013, o Conselho Nacional de Justiça do Brasil determina que os cartórios de registro civil de todos os países realizem tanto a conversão da união estável para casamento quanto casamento diretamente. Então, justamente, no decorrer dos tempos, a gente entende a homossexualidade de uma forma e volta a desentender, né? Justamente esse nível de inconstância que a gente tem. E aí a gente precisa considerar que a homossexualidade não é coisa da humanidade, né? A homossexualidade está na natureza. Como assim, Pedro? A gente consegue encontrar em 10% a 15% das gaivotas relacionamento homossexual. Golfinhos apresentam comportamento homossexuais igualmente em macacos, rezos, machos e fêmeas. Macacos bonobos são quase todos bissexuais. As fêmeas têm relação entre si de hora em hora. Então, não é só questão de preservação da espécie, né? Não é só questão que a gente caracteriza apenas como vontade e sentimento do desejo humano. A gente encontra em animais. Casais de gansos que se mantêm unidos por toda a vida pós-ritual. Então, é um equívoco procurar a causa da homossexualidade, gente. Porque quando a gente está procurando a causa, a gente está dizendo que é um problema, que é um defeito. E aí a gente vai procurar o que é que está acontecendo para poder existir a homossexualidade. Então é um equívoco. A homossexualidade é da natureza. É normal, tá certo? A gente precisa naturalizar essas questões para diminuir o preconceito com o outro. E esse preconceito, pasmem, e aí a gente vai focar mais agora na questão espiritual da coisa, existe dentro das nossas casas, existe dentro das nossas concentrações religiosas, né? Por exemplo, apesar da doutrina espírita se constituir como ciência, filosofia e religião livre e libertária, compromissada com a evolução humana e a formação de homens de bem, ainda observamos atitudes retrógradas de discriminação que negam a própria essência do espiritismo. Quando se evita no movimento, por exemplo, em falar sobre o tema, ou se proíbe o debate do assunto em reuniões públicas ou grupos de estudos. É interessante porque e aí não foi ninguém que me disse, eu vivenciei, né? Eu já presenciei instituições em que a direção tinha um diálogo da seguinte forma:
fulano de tal, por achar que é homossexual, por seus trejeitos e tudo mais, não era permitido participar de reunião mediúnica, participar do passe, participar da evangelização. Justamente por ser ou por se achar que ele seria um homossexual. E aí a gente fica se questionando, né? A mediunidade não é inerente ao ser humano, não é? Não está lá no livro dos médiuns, que é inerente ao ser humano a mediunidade. Todo homem possui a mediunidade em diferentes graus, alguns mais ostensivos e outros bem rarefeitos, como forma até de intuição, mas todos têm a mediunidade. Então, se a gente identifica um indivíduo que, mesmo com sua condição de homossexualidade, possui mediunidade, está desequilibrado, está chegando na casa espírita, nós não vamos auxiliá-lo. Se ele tem energias para aplicar o passe, se ele é orientado moralmente, é uma pessoa responsável, ele não poderá aplicar o passe só por ser homossexual. E onde é que ficam as questões do entendimento da aplicação do passe? É nas questões morais ou nas questões realmente de orientação de sexualidade? Né? A gente precisa verificar realmente com detalhes para a gente não sobrepor o nosso preconceito no movimento. Porque eu sempre gosto de separar o movimento espírita do espiritismo. Né? Embora que o que nós queremos é que os dois continuem lado a lado. O espiritismo é justamente a doutrina, a verdade inabalável. E o movimento espírita somos nós imperfeitos tentando colocar em prática o espiritismo. Então, quando vocês encontrarem deturpações nessas questões, joguem para o movimento, mas não é do espiritismo, tenha certeza disso, tá certo? Porque o espiritismo em si é libertário, é o que Jesus justamente veio em trazer como progresso, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo e também o Senhor teu Deus, né? E aí eu deixo esse questionamento para vocês. Quais grupos que cabem em suas crenças? Em sua aceitação, o seu desejo de felicidade, no seu todos, cabem realmente todos? Né? Nós, como sendo cristãos, nós verificamos a possibilidade de ser feliz também com a felicidade do outro. Porque, veja, a gente tem uma informação do Bezerra de Menezes em que foi concedido ele partir para as esferas superiores para continuar o seu processo evolutivo. E o que foi que ele disse? Enquanto houver choro no planeta, seres necessitando do meu auxílio, eu vou ajudá-los, porque eu não conseguirei ser feliz se eu ainda ver meus irmãos infelizes. Então a gente não consegue ser feliz sem a felicidade do outro, né? Então quais são o nível de aceitação, né? Hermance Dufour, no livro Laços de Afeto, página 86, diz a seguinte coisa: a ética da alteridade consiste basicamente em saber lidar com o outro, entendido aqui não com o próximo ou outra pessoa, mas além disso como o diferente, o oposto, o distinto, o incomum ao mundo dos nossos sentidos pessoais, o desigual, que na sua realidade deve ser respeitado como é e como está, sem indiferença ou descaso, repulsa ou exclusão, em razão de suas particularidades. O que é que a irmã Dufour está dizendo? A gente precisa fazer a caridade e amar o outro com alteridade, né? Sem verificar aquele que justamente é parecido com o que a gente pensa. Porque é muito fácil a gente amar e fazer a caridade com aquele que parece conosco, que pensa como nós, né? Que está nesse contexto do pensamento psicológico. Difícil é justamente a gente amar, fazer a caridade, aquele totalmente diferente de nós, né? Que pensa diferente, que tem visões opostas, né? Independente de qualquer área.
seja política, religiosa, qualquer que seja, né? Então a gente precisa sim fazer a caridade, mas para com qualquer. Amar a qualquer, e muito menos independente de orientação sexual, porque na visão reencarnacionista, hoje nós podemos estar como homem, hoje nós podemos estar como mulher, mas amanhã esses papéis podem estar invertidos. Amanhã eu posso ser um homossexual, hoje eu posso ser um homossexual e amanhã ser um heterossexual. Então, a gente precisa realmente introduzir a doutrina, os conhecimentos que a gente possui para não praticar mais o preconceito, não só nas nossas instituições, mas em qualquer ambiente que a gente esteja. Né? Segundo a orientação espiritual da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, a energia sexual é a segunda maior força do orbe, perdendo somente para o amor, que é a manifestação absoluta do Criador. Então, a gente tem duas forças, a primeira maior de todas, o amor, e a segunda, a energia sexual, que aí a gente não precisa ter tabus de falar sobre isso. A gente não precisa ter tabus de falar de sexualidade, de sexo, porque é natural, é uma energia, está na lei, né? A gente precisa sim canalizá-la, utilizar essa energia das diversas formas para a gente ser uma pessoa equilibrada, tanto materialmente falando quanto espiritualmente falando. Pergunta 202 do Livro dos Espíritos. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E a resposta, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, não importa se você vai encarnar como homem, não importa se você vai encarnar como mulher, por isso que o espírito não tem sexo, né? Porque independe disso. Está fora da morfologia terrena. O que importa justamente o que é que você vai fazer como homem encarnado. Quais são suas ações que você irá fazer, irá praticar ou está fazendo enquanto mulher encarnada? Essa é a questão. E não se você é homem ou mulher. Não se você é negro ou branco. Não se você é homossexual ou heterossexual. Emmanuel, em Vida e Sexo, na página 90, diz o seguinte: a vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade mais ou menos pronunciado. Em quase todas as criaturas, o homem e a mulher serão desse modo de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta. É interessante isso, porque a gente encarnando tantas vezes como homem, em contrapartida também encarnando tantas vezes quanto mulher, nós carregamos em espírito a bissexualidade, né? Porque quando nós estamos encarnados como homem, nós podemos ter parceiros mulheres. E quando nós estamos encarnados como mulheres, nós podemos ter como parceiros homens. Então a gente carrega no nosso espírito a bissexualidade, né? Ora expressada de uma forma, ora expressada de outra, mas não de maneira fatídica e absoluta. Existem degradações nisso aí. É interessantíssimo, porque quem está falando isso é Emmanuel, não sou eu, né? E a gente precisa verificar, e aí eu até me lembro de uma fala de Raul Teixeira, bem engraçada por sinal, que ele fala assim, que ele tem muitos amigos que são preconceituosos. E aí ele fala, cuidado, né? Porque hoje vocês estão encarnados como homem, mas depois nós não sabemos. E aí quando vocês chegarem no mundo espiritual, vai ter uma fila de bigodudos esperando por vocês, cheio de amor para dar, né? Porque foram justamente os amores que vocês tiveram em reencarnações anteriores.
E aí eu quero ver como é que você se sai, né? Então é interessante isso, porque a gente só que está considerando a nossa visão agora. E quando a gente abrange a questão espírita nessa questão, né? Antes e futuro. É coisa que não se cabe mais o pertencimento, a existência do preconceito. A visão do sexo na vida adulta tem sido marcada por um olhar pecaminoso, fruto das ideologias religiosas do passado. Paulo de Tarso assevera: eu sei e estou certo do Senhor Jesus, que nada é de si mesmo imundo, a não ser para aquele que assim considera. Para esse é imundo. Né? Então, o que definitivamente é pecaminoso? É o nosso olhar, é a nossa percepção, ou justamente a coisa é pecaminosa, né? Porque quando a gente compara com uma criança, né, os entendimentos da criança, a criança não vê imundície, a criança não vê perspicácia em coisa alguma. Nós, adultos, é que colocamos os defeitos em todos. E aí é justamente onde entra essa questão do Paulo de Tarso, né? Quando a gente considera tudo tabu, será que a imundície não está no nosso olho do que definitivamente é? E aí a gente já partindo para o final, na visão imortal, qual é o propósito da experiência evolutiva na área da homossexualidade? Porque chegam muitas pessoas, e podem até ser casais também, em nossas instituições espíritas se questionando: por que eu sou homossexual? Né? Por que eu nasci dessa forma? Né? Porque a gente sabe que se nasce. Né? A gente também sabe que a gente não pode caracterizar como algo de sangue biológico, que é de genética. Né? A ciência já estudou muito bem sobre isso, até como um experimento, por exemplo, em gêmeos univitelinos, né? Onde o óvulo é separado em seres iguais, né? Onde se um tiver alguma síndrome, o outro obrigatoriamente também tem, porque eles são geneticamente iguais. Então, na questão da homossexualidade, se a gente for caracterizar genética, se formos verificar nos gêmeos univitelinos, se um fosse homossexual, obrigatoriamente o outro também, o que não ocorre, tá certo? Encontramos em gêmeos univitelinos em que um ser é homossexual e o outro não é heterossexual. Então, não está no sangue, não é genética, tá certo? É realmente questão da alma, da mente, não controlável por questões materiais. Então se nasce, tá certo? Agora, pode-se haver despertamentos e descobrimentos em determinadas idades, tá certo? Mas se nasce. Agora, qual é o propósito? E aí a gente tem como concepção e entendimento, estudando à luz da doutrina espírita, que pode ser uma condição facilitadora da execução da missão espiritual. O ser pode encarnar como missão, como um homossexual, seja para si mesmo, seja para o ensinamento dos pais, seja para um avanço da sociedade. Então, a gente pode encarnar, assim como também a heterossexualidade, né? Uma condição facilitadora. Pode ser uma situação provacional e expiacional, decorrente do abuso das faculdades genésicas e do sentimento alheio em outras encarnações. Né? Pode ser uma prova ou expiação por você ter abusado sexualmente ou da estrutura fisiológica ou da psicológica, né? Ou da força energética em encarnações anteriores. E aí você vem como condição facilitadora como homossexual. O que a gente precisa ter cuidado é que a gente não pode tornar isso como regra. E em dizer que todo homossexual é homossexual porque ele praticou de forma errada em existência anterior a sua sexualidade. Não é bem assim, tá certo? Essa questão é das formas, é uma das expressões que a gente pode caracterizar, tá certo? É uma das situações, tá certo?
também pode ser consequência natural do reflexo mental e emocional, condicionado na vivência no mesmo sexo por muitas encarnações, no qual existe a necessidade de experimentações do diferente para o aprendizado moral. Como assim? Às vezes a gente encarna tantas vezes como do sexo masculino, que aí quando a gente vem encarnado com um outro sexo, por exemplo, o feminino, a gente ainda carrega, né, no subconsciente, no nosso espírito, as condições psicológicas do sexo anterior, né? Então a gente pode expressar isso na homossexualidade. E aí, mais uma vez, a gente não pode tomar isso como regra e em dizer que todo homossexual é homossexual porque na encarnação anterior ele era do sexo oposto. Não, não, não. Não é assim. É mais uma dos campos da possibilidade. A gente não pode cravar sobre essa questão, porque senão a gente vai estar construindo um preconceito dentro da concepção espírita. Tá certo? Então, é interessante observar que na liberdade da lei natural a gente tem vários tipos de expressões e a gente precisa respeitar, né? 827, pergunta do Livro dos Espíritos. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer a si mesmo? Ou seja, eu respeitando o outro que é homossexual, ele como sua individualidade, eu vou deixar de eu ser eu mesmo? Eu vou me prejudicar em alguma coisa? Né? E a resposta, de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Né? 839. Será repreensível aquele que escandalize com sua crença um outro que não pensa como ele? Ou seja, eu pegar uma concepção minha, que pode ser deturpada, ou utilizar de concepções do movimento espírita, do espiritismo ou de qualquer outra filosofia religiosa para diminuir o outro, escandalizar o outro. E a resposta do Livro dos Espíritos: isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. 843. Tem um homem o livre-arbítrio de seus atos? Resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente o de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então a gente precisa prestar atenção nessas questões, porque muitas vezes a gente constrói uma cena em que a gente está prejudicando o outro. Por exemplo, quando sua brincadeirinha constrange o outro, não é só brincadeira, é desrespeito. Né? Então a gente precisa verificar nessas questões, porque a gente às vezes está no modo automático. Sabe aquele programinha que está lá no nosso espírito, trabalhando de eras e eras? Às vezes a gente está nesse modo automático. Né? E a gente precisa utilizar do espiritismo para libertar consciências. Dizer que não depende de sexo, orientação sexual, se é homem, se é mulher, se é magro, se é negro, se é branco, se é homo, se é hétero, se é bi, não depende. O que precisamos verificar é o que nós estamos fazendo para com o outro. Isso é que é interessante, né? O olhar de Deus para o que nós estamos fazendo, né? Para o que nós estamos agindo para com o outro. Nós estamos fazendo aquilo que Jesus pediu, de amar o outro, de fazer a caridade, né? De ajudar. Nós estamos fazendo isso e é justamente isso que nós precisamos focar. E aí é por isso que o Espiritismo está de braços abertos para qualquer que seja. E ninguém está condenado por conta disso. Até porque o Espiritismo não crê na existência do inferno eterno, nem do céu, como a gente compreende nas questões de filosofias católicas e protestantes, né? Mas a gente compreende que a paz constitui na prática do amor, né? Então, vamos propagar, vamos desmistificar,
vamos conversar mais sobre isso, porque só dessa forma nós combatemos o mal que nós praticamos ou que vemos ser praticados pelos outros, tá certo? Está chegando já na hora. Eu tenho aqui como fontes e referências do que foi pesquisado e trazido para vocês, por exemplo, o Livro dos Espíritos, Vida e Sexo, psicografia de Emmanuel, Laços de Afetos, lá há os escritos romanos, o livro de André Moreira, muito bom, Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. Temos algumas pesquisas da área científica Homofobia e Direitos Humanos e da pesquisadora Carmita Ábido, Descobrimento Sexual do Brasil para Curiosos e Estudiosos, página 25. Vamos estudar e vamos propagar o amor, tá certo? Espero que eu tenha conseguido atingir da mesma forma que a gente fez lá na nossa live, no nosso Instagram, para que a gente possa sempre estar voltando a esse questionamento e compartilhando, multiplicando a verdade do Cristo por meios do Espiritismo. Que Jesus nos abençoe hoje para todo sempre. Muita paz para vocês. Tchau, tchau.